Olá a todos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um Devocional Palavra Viva. E aqui no Devocional Palavra Viva você recebe uma palavra de direcionamento, uma resposta de Deus sobre a tua vida, amém? Então Deus abençoe a sua quinta-feira, que você viva aí um dia sobrenatural e de poder da parte do Senhor, amém? Vamos começar esse dia orando. Eu peço para você aí que tem pedido de oração, algum alvo de oração, coloque aí nos comentários. Hoje eu vou apresentar aí junto com vocês alguns dos pedidos que eu recebi, tá bom? Então não deixe de colocar e vamos orar porque há poder na nossa oração, amém? A oração ela muda as coisas. E nada melhor do que começar um dia, começar mais uma manhã na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Poderoso amado Deus, Pai querido, Senhor, nessa hora, Pai, nós queremos louvar, agradecer, exaltar a Ti, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem concedido nas nossas vidas, Pai. Eu agradeço a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, Pai, dos nossos inimigos, o Senhor tem nos livrado, Pai, de todo mal, e eu agradeço, Pai, grandemente a Ti por isso, porque o Senhor tem dado ordens, Pai, aos Teus anjos a nosso respeito, para nos livrar e para nos guardar e para abençoar a nossa vida. E estamos aí, Senhor, começando mais um dia que o Senhor preparou. Ah, Pai, nós sabemos que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, que o seu poder, ele se renova, Pai, a cada dia. Ah, que a tua vontade boa, perfeita e agradável, ela nos persegue, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar cada vida, Pai. Ah, Pai, em nome de Jesus, tu és tão grande, tu és tão poderoso, Pai. O Senhor nos ama de uma forma que nós não entendemos, que nós não compreendemos, que nós não merecemos, mas nós sabemos que o Senhor nos ama. Por isso eu quero apresentar cada ouvinte, Pai, da palavra viva nessa hora, cada irmão do nosso ministério, cada obreiro, cada ministro, cada membro da sua casa. Eu peço, Senhor, alcança com teu poder nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu te apresento a Kelly, Pai. Em nome de Jesus, visita a Kelly nessa hora, neste hospital, do alto da cabeça à planta dos pés. Envia um anjo nessa hora e se apresenta, Pai, como um Deus que salva, como um Deus que cura, como um Deus, Pai, que liberta, restaura, Senhor, a saúde da Kelly nessa hora, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor fará um grande milagre, Pai, em nome de Jesus. Visita o Pedro Luiz, Pai, que estava com dor de cabeça por esses dias de Jesus. Pai, vai agindo sobre a vida do Lucas, Pai, que sofreu um acidente de moto. Eu peço a Ti, Senhor, dê uma excelente recuperação, visita os ossos, as juntas, os ligamentos, os músculos, Senhor, visita o Lucas do alto da cabeça à planta dos pés, onde ele está nesse momento, em nome de Jesus, e faz, Senhor, a tua grande obra. Pai, visita a Aparecida, a mãe do nosso irmão, Senhor Roberto, nessa hora que ela teve um AVC, Pai, em nome de Jesus, ajuda, Pai, na recuperação. Pai, se ficou alguma sequela motora, eu peço a Ti, toca, Pai, em toda a musculatura da tua pequena, em nome de Jesus, e faça um milagre, Pai, em nome de Jesus, que ela recupere os movimentos para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Dê uma excelente recuperação e que ela surpreenda até os médicos, Pai, em nome de Jesus. Também te peço, Pai, pela família Freitas, pelo Tuca, pelo Daniel, Pai, em nome de Jesus, alcança
alcança esta família, derrama da tua saúde, da tua graça, do teu poder, da tua unção, da tua restauração, faz a tua obra em nome de Jesus. Pai, alcança a minha família, os meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, meus tios, minhas tias, meu avô, meus primos, Pai, em nome de Jesus, e faz uma obra sobrenatural, Pai. Liberta, cura, transforma, entra com providência na saúde, nas finanças, Pai, em nome de Jesus, e faz uma obra sobrenatural. E, Pai, neste dia eu quero fazer conforme a tua direção, uma oração para os relacionamentos dos teus amados, Pai. Aqueles que estão noivos, Pai. Visita, Pai, os noivos nessa hora, em nome de Jesus. Vai confirmando a cada dia o relacionamento, vai confirmando a cada dia a união, Pai. Ah, os que namoram, Pai, que o teu povo saiba esperar, que o teu povo saiba descansar em Ti, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os casamentos, Pai, os que casaram recentemente, os que já estão casados há poucos anos, os que estão casados, Pai, há muitos anos, 25, 30, 35, 40, 50 anos, e eu peço, Pai, mantenha a unidade, a parceria, Pai, entre os casais, que o Senhor seja o centro, Pai, dos nossos relacionamentos, e que a Tua presença nunca se aparte, Pai, das nossas vidas. Ah, Senhor, e nessa hora eu peço, fala conosco, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz e a Tua direção e o Teu querer. Revela a Tua palavra e usa os meus lábios, Pai, como resposta de oração sobre a vida dos Teus pequenos. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos à palavra. Você que está com a sua Bíblia aí, convido você a abrir no livro de Esther, capítulo 9, versículo de número 1. Amém? Glória a Deus. Esther, capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra. Nós vamos ler apenas o versículo 1. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Amém? Eu vou ler novamente a parte meio do versículo. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Amém? Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E o livro de Esther, ele mostra uma grande ação de Deus a favor do seu povo. E a gente vê que ocorreu um decreto de morte que foi assinado contra o povo de Deus, no livro de Esther. E quando a gente vê esse decreto de morte que foi assinado, a gente imagina que é o fim. A gente imagina que não tem mais jeito, a gente imagina que tudo acabou. Porém, o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus que entra na história e Ele muda o nosso destino. Diante de todo decreto, Deus ele está acima de todo decreto. E Ele é o Deus da reviravolta. O nosso Deus é o Deus que reverte sentenças. É o Deus que muda decretos. E quando tudo parecia perdido para o povo de Israel, sabe o que aconteceu? A sentença ela foi revertida. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, aconteceu o contrário. Os judeus é que dominaram sobre os que os odiavam. O que o inimigo projeta, irmãos, para a destruição,
Deus, ele transforma em vitória. Guarda isso no teu coração. Satanás, ele planeja destruir as nossas vidas. Ele prepara muitos planos, muitos banquetes, e ele consegue muitas vezes acessar a nossa vida, como diz a palavra, com um sapatinho de algodão. E infelizmente ele tem conseguido conquistar um terreno, um local que não é para ele conquistar. O Senhor está trazendo esta palavra porque ele fala que outubro será um mês de livramento da parte dele para mim e para a tua vida. Outubro será um mês de reviravolta da parte do Senhor. Outubro será um mês de mudança de decreto, de mudança de sentença. E o que o inimigo decretou que seria o seu fim, Deus vai transformar em vitória. A cada dia Deus tem nos falado algo nesse devocional. A cada dia Deus ele tem ministrado algo na igreja. Deus tem usado os teus servos para liberar palavras de bênção, palavras de mudança sobre as nossas vidas. E aquele que tem prestado atenção, aquele que tem obedecido à voz do Senhor, seguido a direção de Cristo, viverá o melhor, viverá o sobrenatural em nome de Jesus. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu não entendi faz muito tempo, muito mesmo, que eu não ministro sobre Esther e sobre o livramento do povo de Deus. Mas o Senhor fala que é chegado um tempo de livramento. 30 dias de livramento da parte do Senhor e você viverá isso na tua vida. Lá no comecinho do livro de Esther, no capítulo 3, no versículo 13, nós vemos que Amã, ele planejou a morte dos judeus. Ele estruturou, ele organizou um plano. Ele desenhou um projeto para destruir. E o inimigo, ele sempre tenta, irmãos, decretar algo contrário à vontade de Deus na nossa vida. O inimigo, ele sempre tenta decretar uma doença, sempre tenta decretar uma falência, ele tenta decretar uma separação, tenta decretar uma morte espiritual nas nossas vidas. Porém, eu digo algo para você nesta manhã. Nenhuma palavra contrária prevalece contra a palavra de Deus. E eu quero liberar algo poderoso que está em Isaías, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Em nome de Jesus. Muitas pessoas, elas recebem um diagnóstico impossível. Muitas pessoas ouvem do médico, você tem só 6 meses de vida. Você tem só 3 meses de vida? Quem somos nós, homens, para decretar finais? Como eu sempre falo, às vezes, Deus ele vai além da medicina. E outras vezes ele vai além com a medicina. E se for necessário passar pelo processo, quando Deus permite que a gente passe pelo processo, a gente vai passar. Seja uma dor, seja uma enfermidade, seja uma falência. Deus ele vai permitir. Só que ele tem o poder de operar milagres. Então não caia na cilada do inimigo. Nenhuma palavra contrária prevalece sobre a palavra de Deus. É uma manhã a qual o Senhor está querendo quebrar tudo que é contrário na sua vida. O Senhor, ele fala que há sentenças espirituais, há sentenças emocionais que o inimigo quer manter sobre a sua vida, que ele quer manter sobre a sua família. Mas Deus, ele quebra
Jesus já cancelou toda a cédula que era contrária à nossa vida na cruz do Calvário. E não vale encantamento, não vale maldição contra a nossa vida. Mais uma vez eu te digo, e eu não canso, nenhuma palavra contrária prevalece sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana. Haverá uma reviravolta. Você prestou atenção na palavra que nós lemos? Eu vou ler de novo para você entender. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, sucedeu o contrário, pois os judeus é que dominaram sobre os que os odiavam. Haverá uma reviravolta na sua vida. No dia marcado para a derrota do povo de Deus, sabe o que aconteceu? Deus mudou o cenário. Sucedeu o contrário. O nosso Deus, queridos, ele é especialista em transformar cenário. Ele é especialista em transformar tristeza em alegria, vergonha em honra, terra seca numa terra fértil. Ele é especialista em fazer uma árvore que não dá fruto algum, frutificar. O decreto humano, ele pode ser derrubado pelo decreto de Deus. E o Senhor fala que o que foi decretado, o que foi escrito contra a sua vida será apagado pelo sangue do Cordeiro. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu creio demais nessa palavra. Outubro será um mês do favor de Deus sobre a tua história. Esther, ela arriscou a sua vida. E ela entrou na presença do rei. E assim como Esther, nós temos, por meio de Jesus, a oportunidade de acessar o nosso Deus. Nós temos o favor de Deus sobre as nossas vidas. E o favor de Deus, ele abre portas que decreto nenhum pode fechar. Deus está liberando do favor dele sobre a tua vida. E ele fala que vai reverter cada situação contrária. Traz à tua memória agora quais situações adversas, quais decretos contrários. Traz à tua memória. Porque Deus decreta a vitória. Quando o dia que o inimigo achou que iria derrotar os judeus se levantaram e venceram seus inimigos. E a palavra fala, eles não só dominaram, eles não só sobreviveram, eles dominaram aquele povo. O propósito de Deus é que você não apenas resista, mas que você governe em vitória, mas que você acesse a sua vitória. Em nome de Jesus. E eu tenho mais uma palavra profética para liberar sobre a tua vida nessa hora. Se você puder, erga a tua mão aí para receber, ou coloque a sua mão no seu coração. E vai repetindo essas palavras que eu vou declarar agora. Deus vai reverter diagnósticos médicos neste mês de outubro. Deus vai reverter sentenças de falência. E Ele vai transformar toda a situação de falência em provisão. Deus, Ele vai reverter sentenças de derrota em testemunhos de vitória. E Ele fala que o que parecia ser o fim será um novo começo. Prepare-se. Prepare-se, irmão. Prepare-se, irmã. Porque o decreto de Deus, o decreto do céu sobre a tua vida é maior do que qualquer decreto da terra.
Eu estou aqui nessa manhã não para brincar com a palavra de Deus, mas para declarar a palavra dele sobre a tua vida. Ah, Satanás achou que havia vencido. Satanás achou que havia derrotado o Filho de Deus, mas o que que aconteceu? Jesus ressuscitou. Ele é a palavra. O mesmo poder que reverteu a morte está atuando hoje. O Espírito Santo de Deus está aqui comigo, na minha casa, está aí com você na sua casa, está aí com você no seu trabalho, está aí com você nas suas atividades diariamente. Por isso, você que crê nessa palavra, coloque aí nos comentários: o Deus que reverte sentenças está agindo ao meu favor. Nós precisamos não apenas ouvir, mas colocar a palavra em prática, irmãos. Pratique a palavra de Deus. Execute a palavra de Deus. Ah, declare ela sobre a tua vida e sobre a tua história. Porque o Senhor tem muito mais para fazer em nós. Amém? Sela esta palavra no teu coração. Que o Senhor tenha falado a sua vida. E bora viver um mês de grandes livramentos da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E até breve com o nosso próximo devocional Palavra Viva. Deus te abençoe.